Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo, sou professor de língua inglesa. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Gostaria de falar também que vai ser um desafio enorme para nós que estamos à distância, né? A interação presencial não vai ser possível por enquanto, então eu peço a vocês que se empenhem o máximo para aprender o conteúdo, mesmo assim de forma virtual, né? E gostaria de dar as boas-vindas. Agarrem as aulas com vontade, com determinação. E se empenhem bastante, prestem atenção em cada detalhe. E sejam bem-vindos à aula de língua inglesa. Para início de assunto, eu gostaria de falar o seguinte. Na sala de aula, a gente tem como interagir com cada um de vocês individualmente. Isso facilita bastante a quebra do gelo da primeira aula, né? As pessoas geralmente ficam tímidas, não querem participar da aula e tal. Assim, a distância fica um pouco complicado, né? Não existe interação presencial, então isso complica um pouco. Mas, prestando bem atenção, vocês vão aprender da mesma maneira, certo? Então, prestem atenção em cada detalhe, vejam e revejam a aula o máximo possível, certo? Para que as coisas vão fixando melhor na cabeça de vocês. Bom, o primeiro assunto é aquele assunto em que vamos imaginar que a gente não se conhece, estamos nos conhecendo agora. Então eu selecionei um assunto que é basicamente isso, a primeira interação entre pessoas que não se conhecem. Só que vai ser em inglês, é claro. Então eu selecionei algumas expressões, algumas saudações em inglês. Vejamos algumas delas. As saudações em inglês nós chamamos de greetings ou greetings. Elas são usadas para a gente cumprimentar as pessoas, certo? Existem algumas saudações que são muito comuns no nosso dia a dia. Então eu selecionei frases que são utilizadas bastante no nosso dia a dia e que também são usadas com frequência para a gente nos apresentar, para a gente conhecer uma pessoa. Eu selecionei aqui algumas expressões como bom dia, boa tarde e boa noite. Inicialmente a gente vai ver o bom dia e o boa tarde. O boa noite eu vou deixar para depois, porque é uma coisinha que confunde um pouco a cabeça de alguns. Bom, esse bom dia, ele se refere ao período do dia. Claro, boa tarde, ele se refere ao período unicamente da tarde. Nós temos o boa noite, que vai ser uma questãozinha à parte, tem um detalhe diferencial nele. O bom dia que a gente usa para cumprimentar alguém durante o dia seria o good morning. Eu coloquei a palavra day ao lado de morning para explicar para vocês que quando a gente usa morning, nós não devemos traduzir morning ao pé da letra, que seria manhã. Porque quando a gente diz good morning, a gente está se referindo ao período do dia, né, em português. Então, o contexto ele pode mudar um pouco. Se a gente for traduzir ao pé da letra, seria boa manhã. Mas, em português, a gente não faz essa tradução literal, né? A gente usa a tradução mais adequada. Então, a mais adequada seria bom dia, good morning. Se você quiser desejar um bom dia, por exemplo, tenha um bom dia, nós usamos outra expressão, né, que seria have a good day. Tenha um bom dia. Para dizermos boa tarde, a gente usa unicamente good afternoon ou good afternoon, certo? Deu para entender a diferença? Good morning, bom dia. Have a good day, tenha um bom dia. Isso se você quiser ser um pouquinho mais específico. Vejamos agora o boa noite ou os boa noites. Nós temos inicialmente aqui as expressões de boa noite e temos alguns exemplos, algumas situações. Boa noite, good evening, e temos o boa noite, good night. Qual a diferença principal entre eles? Bom, o good evening é usado ao cumprimentar alguém à noite.
E o boa noite, good night, é usado para despedir-se de alguém à noite ou desejar uma boa noite de sono. Se você acabou de encontrar uma pessoa à noite, por exemplo, se a nossa aula fosse à noite e você acabou de chegar, quer cumprimentar o professor e a turma, então você vai dizer good evening, good evening. Se a aula estivesse acabando e você estivesse se despedindo da turma ou do professor, aí nesse caso você usaria o good night. Se você quiser ser mais específico, por exemplo, quer me desejar uma boa noite de sono, quer desejar uma boa noite de sono para alguém, então você vai usar outro exemplo, seria have a good night's sleep. Se você quiser dizer durma bem, né, para ser específico a uma noite de sono, no caso, então você pode usar a expressão sleep well ou sleep tight. Ambas têm o mesmo significado e o mesmo contexto. Ok? Vejamos mais algumas expressões aqui usadas comumente no nosso dia a dia também. Vamos imaginar uma situação de diálogo entre duas pessoas. Nós temos aqui o hi, que significa oi, e temos o hello, que significa olá. Esse hello, ele também é associado ao fato de quando você atende o telefone, né, que seria alô. Vamos imaginar agora o seguinte exemplo. Um diálogo entre duas pessoas que não se conhecem. A primeira pessoa diz, oi, meu nome é Ricardo, por exemplo. Então, se fosse em inglês, eu diria, hi, my name is Ricardo. E então, eu perguntaria à pessoa que está comigo qual o nome dela, né? Qual o seu nome? Então, eu usaria what's your name? Mas, professor, por que tem what's yours name? Não entendi essa parte. Bom, eu vou explicar. O your e yours, eles são duas palavras muito parecidas, mas eles têm função diferente. O your, ele é adjetivo possessivo e yours, ele é um pronome possessivo. Lembrando que em português a gente só tem um pronome possessivo, não tem essa complicação toda. Mas é o seguinte, quando eu vou perguntar o nome primeiro, eu devo usar what's your name. Então, depois que eu pergunto o nome a uma pessoa, ela vai responder, é claro. Ela vai dizer, meu nome é fulano, então my name is fulano. Se essa pessoa quer perguntar o meu nome de volta, então ela pode usar a mesma expressão, que seria what's your name, ou simplesmente ela vai usar a palavra yours ao invés de your name. Seria what's yours? Para que vocês entendam melhor, eu vou explicar o contexto em português. Vamos supor. Oi, meu nome é Ricardo. Qual é o seu nome? Aí a pessoa vai dizer, meu nome é fulano. Vamos supor que eu pergunte o seu nome, né, sem me apresentar. Qual é o seu nome? Meu nome é Ricardo. E aí Ricardo vai perguntar o nome da pessoa que não se apresentou primeiro. Então eu vou dizer, qual é o seu nome de novo? Ou eu vou usar, seria mais conveniente usar, e o seu? Oi, meu nome é Ricardo. E o seu? A pessoa já vai entender de cara. Então tem essas duas maneiras de você perguntar. Por exemplo, hi, what's your name? Oi, qual o seu nome? My name is Ricardo. Meu nome é Ricardo. E qual é o seu? Aí eu diria, what's yours? Certo? O yours tem função de substituir o adjetivo possessivo your e o substantivo name, ok? Se alguém ficar com dúvida em relação a isso, em outro momento vocês me enviam a pergunta, que aí eu tento responder, ok? Coloquei também aqui a expressão como vai. Nós temos aqui várias expressões, então vocês podem usar aquela que vocês acharem mais conveniente para vocês. Nós temos how are you, nós temos how are you doing, how do you do. Ambas têm o mesmo significado, ambas significam como vai. Como sugestão de resposta aqui eu coloquei I am fine, I am well
I am not bad. Poderia ser também I am bad. Depende da maneira com que você queira usar para falar, dependendo daquele momento em que você esteja. Se você está bem, você diz I am well. Se você está mal, você diz I am bad. E aí, a resposta para essa pergunta vai de acordo com a maneira que você queira se expressar, ok? Vejamos agora algumas expressões usadas para se despedir. Bom, ao final de uma apresentação entre duas pessoas que não se conhecem, ou até mesmo em outros contextos, nós devemos saber algumas expressões de despedida, né? Eu selecionei aqui as mais comuns, que são bye ou bye-bye, tanto faz. Ambas significam tchau. Tem também goodbye, que significa tchau também. E em alguns contextos a gente pode usar como adeus. Temos a expressão see you later, que é até logo, te vejo mais tarde, até mais tarde. Tem o mesmo contexto, certo? E temos a expressão see you tomorrow, te vejo amanhã ou até amanhã. E eu coloquei novamente aqui frisada a expressão good night, para lembrar para vocês que good night, que significa boa noite, também é usado como expressão de despedida, ok? À noite, é claro. Bom, para a nossa aula inicial, eu não vou alongar muito, certo, o tempo, nem as expressões. Aos poucos a gente vai vendo expressão por expressão e a gente vai aumentando o nosso vocabulário, certo? Então preste muita atenção nessa aula, reveja se for necessário, porque em outro momento, né, em um momento de atividade, vocês vão precisar lembrar de alguns detalhes, certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre um assunto muito comum, certo? Que são as redes sociais, o inglês nas redes sociais, certo? E iremos abordar várias expressões contidas nas redes sociais. Então, foi um prazer ter dado essa aula para vocês e a gente se encontra no próximo momento. Tchau.